Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. A notícia que começou como um simples burburinho de bastidores tomou proporções gigantescas e agora já é comentada em praticamente todas as rodas de conversa do futebol brasileiro. Lucas Lima, aquele mesmo, meia de qualidade técnica refinada, dono de passes milimétricos e experiência acumulada em grandes clubes do país, estaria a caminho do Paysandu. Sim, o Papão da Curuzu, tradicional clube paraense que respira história e paixão, estaria prestes a fechar um reforço que pode mudar completamente a cara da equipe na temporada. A movimentação pegou muita gente de surpresa, afinal, poucos imaginavam que um jogador com o histórico de Lucas Lima pudesse se alinhar a um projeto tão desafiador, mas, ao mesmo tempo, tão ambicioso quanto o do Paysandu. E o mais curioso é que as informações dão conta de que não se trata de uma sondagem distante, mas sim de conversas avançadas que podem ser concluídas a qualquer momento. A chegada de um atleta desse porte colocaria o time em outro patamar de visibilidade, chamando a atenção não apenas da imprensa local, mas de todo o Brasil. Afinal, um nome desse peso no Norte mexe com a rivalidade regional, com a torcida e até com os adversários diretos da Série B. A expectativa em Belém já é enorme, e não apenas entre os torcedores do Paysandu. Nas ruas, nos bares e até nos grupos de mensagens, o assunto mais comentado é justamente esse possível reforço de luxo. Muitos torcedores veem na chegada de Lucas Lima uma oportunidade única de devolver ao Papão a aura de protagonismo que sempre acompanhou o clube em sua rica história. O meia, que já brilhou no Santos, foi convocado para a seleção brasileira e até vestiu a camisa de um dos maiores rivais do país, o Palmeiras, carrega consigo um currículo que poucos jogadores conseguem ostentar. Mesmo em fases mais recentes de irregularidade, sua qualidade técnica nunca foi contestada, e é justamente esse detalhe que gera tanta expectativa. Imagina um jogador com essa visão de jogo, esse toque refinado, articulando o meio de campo no estádio da Curuzu lotado? É um cenário que mexe com a emoção e até com a imaginação de qualquer amante do futebol. Para muitos, seria um divisor de águas na temporada, especialmente no momento em que o Paysandu busca consolidar sua presença na Série B e almejar voos mais altos. Mas não é apenas dentro de campo que a possível contratação gera impacto. Fora dele, o Paysandu teria uma vitrine imensa, ampliando sua imagem no cenário nacional. A presença de Lucas Lima atrairia patrocinadores, daria mais força às transmissões de jogos e criaria um novo patamar de exposição midiática para o clube. Os números de redes sociais, por exemplo, poderiam disparar com a chegada de um atleta tão conhecido, o que também traria retornos financeiros importantes. E há ainda o efeito psicológico. Adversários que antes viam o Papão como um time de menor expressão, passariam a respeitar ainda mais a camisa bicolor diante de um nome desse calibre. É um investimento que, se bem planejado, não se paga apenas dentro das quatro linhas, mas também em todos os aspectos que cercam o espetáculo do futebol moderno. E convenhamos, a torcida do Paysandu, que é uma das mais apaixonadas e fiéis do Brasil, merece esse presente. A energia que o fenômeno bicolor coloca nas arquibancadas seria potencializada com um craque que sabe decidir jogos e criar jogadas improváveis. Essa mistura de tradição, paixão e qualidade técnica é a receita perfeita para incendiar qualquer campeonato. Claro que toda grande movimentação gera também dúvidas e questionamentos. Será que Lucas Lima, já com uma trajetória consolidada e alguns altos e baixos recentes, ainda consegue entregar futebol em alto nível? Essa é a pergunta que muita gente faz. Críticos mais cautelosos lembram de períodos em que o jogador não conseguiu se firmar como protagonista e acabou sendo alvo de críticas pesadas, principalmente em clubes de maior pressão. Mas há quem enxergue justamente o Paysandu como o ambiente ideal para essa retomada. Um clube com uma torcida vibrante, mas que pode oferecer um espaço mais acolhedor, menos sufocante em termos de cobrança nacional. Além disso, o clima de Belém, o calor humano da região e a sensação de estar fazendo parte de um projeto diferente podem ser fatores determinantes para que o meia reencontre seu melhor futebol.
Quem acompanha a carreira de Lucas Lima sabe que, quando motivado, ele é capaz de transformar completamente a dinâmica de um jogo. E é exatamente essa expectativa, que o Paysandu seja o palco para uma reinvenção. Outro ponto interessante é como essa possível contratação mexe com a rivalidade regional. Remo e Paysandu travam uma das maiores e mais intensas rivalidades do país, e a chegada de um nome como Lucas Lima inevitavelmente eleva o tom dessa disputa. Imagine o clássico reparar com um meia desse calibre em campo, organizando jogadas e distribuindo passes decisivos? A atmosfera já eletrizante ganharia contornos ainda mais históricos. E, do outro lado, a pressão também aumentaria, já que o Remo, sabendo da movimentação do rival, poderia se sentir pressionado a responder no mercado, buscando também um nome de impacto. Esse tipo de movimentação aquece não apenas o coração do torcedor, mas o futebol da região como um todo. Afinal, quando os grandes clubes do Norte se fortalecem, o futebol brasileiro também se torna mais plural e democrático, mostrando que bons projetos podem surgir longe do eixo tradicional do Sudeste. É uma oportunidade de ouro para o Papão reafirmar sua grandeza em âmbito nacional e, quem sabe, pavimentar o caminho para conquistas ainda maiores nos próximos anos. E por falar em conquistas, não dá para esquecer o histórico vitorioso do Paysandu. Um clube que já viveu grandes momentos no cenário nacional, que já disputou Libertadores, que já venceu a Copa dos Campeões, carrega consigo um DNA de protagonismo. A chegada de Lucas Lima, portanto, não seria apenas uma jogada de marketing ou uma tentativa isolada de chamar atenção. Seria, na verdade, uma continuidade de uma tradição que sempre colocou o Papão como um clube ousado, capaz de surpreender e de sonhar alto. A torcida sabe disso e, por isso, se empolga tanto com o rumor. É como se, de repente, a Curuzu voltasse a ser palco de grandes espetáculos, como nos anos em que o Paysandu desafiava gigantes do futebol brasileiro e até internacional. A sensação de que algo grandioso está para acontecer já paira no ar. E mesmo sem um anúncio oficial, a cidade já vive essa expectativa como se fosse uma realidade. Esse é o poder de um rumor quando ele se conecta com o sonho coletivo de uma torcida apaixonada. O rumor sobre Lucas Lima no Paysandu também traz à tona uma reflexão sobre a forma como os clubes brasileiros têm buscado se reinventar no mercado. Não se trata apenas de contratar jogadores, mas de apostar em narrativas que inspirem confiança, paixão e expectativa. A possível contratação também abre um debate sobre a carreira de Lucas Lima. Afinal, para um jogador que já esteve entre os principais nomes do futebol brasileiro, o que representa esse passo rumo ao Paysandu? Para alguns, pode soar como uma espécie de recomeço, uma nova chance de brilhar em um ambiente diferente, longe da pressão sufocante dos grandes centros. Para outros, é um sinal de maturidade, de quem entende que ainda tem muito a contribuir, mas precisa de um espaço em que sua qualidade seja valorizada e não apenas cobrada. É inegável que a trajetória do meia tem capítulos de brilho, como os tempos de Santos, quando chegou a ser considerado um dos melhores armadores do país. No entanto, também há capítulos de dificuldade, de críticas e de cobranças intensas. O Paysandu, nesse contexto, surge como a oportunidade perfeita de equilibrar essas páginas, oferecendo ao jogador uma plataforma para resgatar sua melhor versão. E para o torcedor bicolor, não há dúvida de que esse resgate pode ser transformado em alegria e vitórias. É curioso notar como esse rumor já começa a afetar até mesmo a dinâmica dos jogos atuais do Paysandu. Nos últimos compromissos, muitos torcedores foram ao estádio comentando mais sobre a possível chegada de Lucas Lima do que sobre os próprios lances em campo. Essa expectativa gera uma espécie de combustível extra para os jogadores que já estão no elenco, afinal, todos querem mostrar serviço e garantir espaço antes da chegada de um nome de peso. E essa competitividade interna é extremamente saudável, pois eleva o nível geral da equipe. Além disso, a simples menção do nome de Lucas Lima já atrai olhares externos, jornalistas, comentaristas e até adversários passam a observar com mais atenção o que acontece no clube. O rumor, portanto, já está rendendo frutos mesmo sem confirmação oficial. A atmosfera em Belém é de festa antecipada, e isso é algo raro no futebol, em que normalmente só se celebra após conquistas concretas. O torcedor do Papão, nesse momento, vive um misto de ansiedade e sonho, como se o anúncio pudesse sair a qualquer segundo.
Outro aspecto que merece destaque é o impacto econômico que um jogador como Lucas Lima poderia gerar para o Paysandu. Mais ingressos vendidos, mais camisas comercializadas, maior procura por pacotes de sócio-torcedor e até mesmo novos patrocinadores interessados em associar sua marca a um momento tão especial do clube. O futebol, hoje, é um espetáculo que envolve tanto a paixão das arquibancadas quanto os números das planilhas, e unir essas duas dimensões é fundamental para que os clubes consigam crescer de maneira sustentável. A diretoria do Papão parece estar atenta a isso e, caso concretize a contratação, poderá abrir uma nova era para o clube, em que grandes nomes se sintam atraídos pelo projeto. Isso também inspira jovens jogadores que estão surgindo na base, mostrando que o Paysandu é capaz de misturar tradição com modernidade. Para a torcida, ver Lucas Lima vestindo a camisa bicolor seria mais do que uma satisfação, seria prova de que os sonhos, por maiores que pareçam, podem se tornar realidade quando há ousadia e planejamento. É claro que, em meio a toda essa euforia, também existe um pé no chão. Torcedores mais cautelosos lembram que rumores são, por natureza, voláteis. Hoje a conversa parece avançada, mas no futebol tudo pode mudar em questão de horas. Já houve casos em que negociações dadas como certas acabaram desmoronando por detalhes contratuais, exigências financeiras ou mesmo por interferência de outros clubes interessados. Essa prudência, no entanto, não diminui a chama da expectativa. Pelo contrário, parece até intensificá-la, pois faz com que cada novo indício seja celebrado como uma conquista. A cada foto de dirigente em reunião, a cada comentário de jornalista local, a cada post misterioso em rede social, a torcida se agita, tentando decifrar sinais que confirmem a chegada do reforço. É uma espécie de novela esportiva que prende a atenção, em que cada capítulo é acompanhado de perto por milhares de pessoas. O que ninguém pode negar é que o rumor já cumpriu seu papel, colocou o Paysandu no centro do debate nacional e reacendeu o orgulho bicolor. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. No fim das contas, a possível chegada de Lucas Lima ao Paysandu já é, por si só, um marco na história recente do clube. Independentemente do desfecho, o simples fato de o nome do Papão estar ligado a um jogador desse porte mostra a força da instituição e a paixão da torcida, que continua sendo o grande motor de todos os sonhos. Se o rumor se confirmar, Belém viverá dias de festa, de arquibancadas lotadas e de esperança renovada. Se não se confirmar, ainda assim terá servido para mostrar que o clube está vivo, pulsante, e que não tem medo de sonhar alto. No futebol, muitas vezes, os rumores carregam uma verdade maior do que a própria oficialidade, eles revelam a vontade coletiva, o desejo de uma comunidade que se reconhece no seu time. E, nesse caso, a mensagem é clara: o Paysandu quer ser grande, quer voltar a ser protagonista, quer escrever novas páginas de glória. E se Lucas Lima realmente vestir a camisa bicolor, essa história ganhará contornos épicos, daqueles que ficam marcados para sempre na memória de quem vive o futebol como paixão. O detalhe mais fascinante de toda essa história é perceber como a possível chegada de Lucas Lima ao Paysandu vai além do simples reforço de elenco. Ela mexe com a autoestima da torcida, que há anos sonha em ver o Papão ocupando novamente o lugar de destaque que merece no futebol brasileiro. É como se a Curuzu estivesse prestes a se transformar em palco de um espetáculo diferente, onde cada passe, cada jogada e cada gesto do meia dentro de campo carregariam um simbolismo especial. Para os torcedores mais jovens, que talvez não tenham vivido os grandes momentos do clube no início dos anos 2000, essa contratação seria um marco inesquecível, a primeira grande memória de ver o time ousando de verdade contra adversários mais estruturados. Já para os mais antigos, seria uma espécie de reencontro com a grandeza que nunca se apagou, mas que andava adormecida. O rumor tem esse poder, ele desperta emoções guardadas, reacende lembranças e cria uma atmosfera em que tudo parece possível. No futebol, acreditar é o primeiro passo, e a torcida bicolor já acredita que algo grandioso está prestes a acontecer em Belém do Pará. Além disso, não se pode ignorar o fator simbólico que essa contratação teria para o cenário nacional. Durante muito tempo, o futebol brasileiro se concentrou no eixo Rio-São Paulo,
com poucas exceções vindas do Nordeste e praticamente nenhuma do Norte. O Paysandu, no entanto, sempre foi uma dessas exceções, ousando desafiar a lógica e se colocar entre os grandes em momentos históricos. A chegada de Lucas Lima seria mais um capítulo dessa ousadia, uma mensagem clara de que o clube não está apenas participando da Série B, mas que deseja realmente ser protagonista, capaz de lutar de igual para igual com qualquer adversário. Esse movimento poderia, inclusive, inspirar outros clubes da região a acreditarem em projetos ambiciosos, elevando o nível geral do futebol nortista e dando visibilidade a talentos locais. Para a torcida, não seria apenas uma contratação, mas um símbolo de respeito e reconhecimento. Lucas Lima, com todo o seu histórico, teria a missão de se tornar a ponte entre o passado glorioso e o futuro promissor. E se isso acontecer, não restará dúvida, o rumor que começou tímido já terá se transformado em uma das histórias mais impactantes do futebol brasileiro nos últimos tempos. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!